Comunista, diz o prefeito, comunista. Muçulmano socialista do Partido Democrata venceu as eleições em Nova York, que é considerado o centro do capitalismo mundial. Como isso é possível? O candidato do Partido Democrata, Zohran Mamdani, venceu as eleições para prefeito de Nova York e, aos 34 anos, se tornará o primeiro líder muçulmano da maior cidade dos Estados Unidos da América. Seu triunfo é uma vitória relevante para a ala progressista dos democratas durante disputas internas sobre como enfrentar o presidente Donald Trump, que ameaçava com hostilidade. Bloquear os fundos federais para a cidade caso Mamdani seja eleito para o cargo gera a esperança de que ainda não está tudo perdido no Partido Democrata. Por outro lado, os republicanos claramente não estão satisfeitos com Mamdani. Por exemplo, Trump afirmou que Mamdani é um islamista que só venceu porque o próprio Trump não estava nas cédulas e também por causa do shutdown. A comunidade judaica de Nova York também está soando o alarme, afirmando que Mamdani e seus apoiadores vão promover nos Estados Unidos da América o chamado islamismo político. Dizem que agora Mamdani e sua equipe vão tomar conta das principais instituições em Nova York para, sob o pretexto de assistência social e direitos humanos, na verdade recrutar pessoas contra Israel. Mas, de qualquer forma, os democratas nos Estados Unidos da América conquistaram uma série de vitórias nas eleições de terça-feira, 4 de novembro, na primeira grande disputa eleitoral nos Estados Unidos da América, desde que o republicano Donald Trump voltou a ser presidente. Isso deu um impulso ao enfraquecido Partido Democrata antes das eleições para o Congresso no ano que vem, e também mostrou como os moradores da maior cidade dos Estados Unidos da América reagiram aos primeiros 9 meses da presidência de Donald Trump. Bem, vamos analisar juntos neste episódio quem é Zohran Mamdani e como isso está relacionado com o lento renascimento do Partido Democrata nos Estados Unidos da América, porque afinal ele não é uma figura simples. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário detalhado neste vídeo e, além disso, siga meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Isso pode ser feito pelos links e dados na descrição do vídeo, onde está escrito apoiar o canal Alexei Petty. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Leva a questão do antissemitismo extremamente a sério. E Mamdani, seja lá qual for o nome dele, lá em Nova York, não. O candidato democrata Zohran Mamdani venceu para prefeito de Nova York. Aos 34 anos, será o primeiro muçulmano a liderar a maior cidade dos Estados Unidos da América. Mamdani venceu pela segunda vez o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, destruindo suas esperanças de retornar à grande política após a derrota para Mamdani. Nas primárias do Partido Democrata em junho, nas eleições gerais também participou o republicano Curtis Sliwa, que se recusou a encerrar sua campanha apesar da pressão de Cuomo e seus apoiadores. No final, ele acabou recebendo pouco mais de 7% dos votos. Vale ressaltar que os resultados das eleições provavelmente terão um impacto muito além de Nova York, aumentando a autoridade de Mamdani e a popularidade de seu programa, incluindo a proposta de congelar o aluguel para os nova-iorquinos, tornar o transporte de ônibus público gratuito e garantir pré-escola universal. Como resultado, ao contrário de Cuomo, a proposta de taxação dos residentes ricos de Nova York fará de Mamdani não apenas um socialista, mas também alguém que venceu em parte graças a promessas populistas aos eleitores. Dizem que os ricos agora paguem pelos pobres, mas quem é Mamdani? Karan Mamdani é um membro da Assembleia Legislativa do Estado de Nova York, eleito 3 vezes. Na corrida eleitoral, ele era considerado um azarão. Muitos previam uma vitória fácil para seu oponente Cuomo, mas então tudo mudou de repente. Mamdani nasceu em Uganda, cresceu na Cidade do Cabo e se mudou para Nova York quando tinha 7 anos. Ele se formou na prestigiada Escola Secundária de Ciências do Bronx e obteve o diploma de bacharel em artes no Baldwin College. Seus pais são o professor da Universidade de Columbia, Mahmoud Mamdani, e a cineasta indiana Mira Nair. Antes de se tornar membro da Assembleia, Mamdani foi consultor na área de defesa dos direitos dos inquilinos e trabalhou com música sob o pseudônimo de Senhor Cardamomo.
Esse fato foi justamente usado pelos opositores de Mamdani em suas críticas, dizendo que Mamdani subia consistentemente no ranking dos candidatos ao cargo de prefeito, publicando constantemente vídeos nas redes sociais, em especial entrevistas com eleitores que apoiaram Donald Trump em 2024 devido ao alto custo de vida. Ele gravava vídeos para diferentes públicos e se dirigia aos eleitores em vários idiomas, incluindo urdu, bengali, espanhol e árabe. No geral, é preciso admitir que, apesar de populista, a campanha eleitoral funcionou. Um dos seus vídeos, que se tornou viral, foi dedicado a um tema que o político chamou de inflação halal. Ele decidiu entrevistar vendedores ambulantes de carne sobre o alto custo de manter um negócio de comida de rua em Nova York. E lá estava ele, cercado de arroz e carne. Mamdani detalhou como barreiras burocráticas na cidade contribuem para os preços altos. Legenda acima para os... E então, em junho, quando aconteceram as primárias, Mamdani reduziu a diferença em relação a Cuomo nas pesquisas. O crescimento de sua popularidade preocupou empresários e representantes do mercado imobiliário que apoiavam Cuomo e investiram milhões de dólares contra seu adversário. Afirmando que a política de Mamdani afastaria os cidadãos ricos e as empresas de trabalhar na capital financeira dos Estados Unidos da América, diziam que Nova York se tornaria apenas uma cidade de pobres e que ele só prometia mundos e fundos. Mas isso também é importante. Foi exatamente essa oposição que permitiu a Mamdani construir sua campanha baseada no confronto entre a classe trabalhadora e os bilionários, entre os pobres e os ricos. Mamdani afirma: classe média e pobres recebem benefícios, enquanto os ricos pagarão mais impostos. Além disso, Mamdani meio que se afastou da ideia que ele mesmo promovia antes, o corte de financiamento da polícia. Por muitos anos ele criticou as forças de segurança sobre o financiamento da polícia, mas de repente afirmou: não estou concorrendo para cortar o financiamento da polícia. E como mágica, a polícia ficou do lado dele. Embora o próprio Mamdani tenha dito certa vez que não se importaria em descriminalizar, por exemplo, a prostituição. No final, Mamdani chamou a votação de uma escolha entre oligarquia e democracia. Mas Mamdani, no dia da eleição, decidiu mostrar de vez que está totalmente com o povo, com todo o povo, com todas as suas camadas. Quando mais de 500 mil de nova-iorquinos foram votar antecipadamente, Mamdani estava em toda parte. De manhã foi à igreja com os pais, participou do culto, ao meio-dia falou no rádio, passou em supermercados nos subúrbios, apareceu em lives de influenciadores, participou de uma batalha de freestyle rap e, no fim, terminou o sábado indo a boates da cidade. Tipo, né, a cidade não dorme e ele também não dorme, não se sente totalmente em sintonia e, claro, isso funcionou. Mamdani assumirá o cargo em 1º de janeiro e em 2026 ele se tornará o primeiro prefeito muçulmano de Nova York e o primeiro representante do sul da Ásia nesse cargo, além de ser um dos prefeitos mais jovens da atualidade. Aliás, recentemente ele se casou com a artista de origem síria, Hamadou Vaji, e isso também foi usado por seus opositores contra ele. Ela tem apenas 28 anos e será a primeira representante da geração Z a ocupar o cargo de primeira-dama de Nova York. Ou seja, ela tem só 28 anos e ele 34. Mas os judeus de Nova York têm algumas questões em relação a Mamdani. Por exemplo, a comunidade judaica de Nova York chama Mamdani de apoiador do Hamas. Aqui é importante lembrar que Nova York abriga a maior comunidade judaica do mundo fora de Israel. São mais de 1 milhão de pessoas. E aqui, sem mais delongas, vou citar o ministro israelense para assuntos da diáspora, Amichai Shekli. Citação: Mamdani, assim como sua mentora Linda Sarsour, representa a Aliança Vermelho-Verde, uma perigosa parceria estratégica entre o islamismo radical e o movimento progressista de extrema esquerda. O que os une é o ódio à própria ideia de liberdade e um ódio patológico ao povo judeu e ao Estado de Israel. Essa aliança busca implantar o islamismo político nos Estados Unidos sob o disfarce de assistência social e direitos humanos. O objetivo deles é controlar as instituições culturais, acadêmicas e políticas da América, assim como conseguiram fazer com sucesso em algumas partes da Europa Ocidental.
Nova York está ainda mais próxima de se tornar a próxima Londres. Esta é, sem dúvida, a maior vitória dos irmãos muçulmanos nos Estados Unidos e talvez em todo o mundo ocidental. Mas, para ser justo, vale a pena citar outra frase do ministro Amichai Shekli, que diz: como conservador, é mais fácil expor o antissemitismo quando ele vem da esquerda. Mas hoje a onda de crescimento mais perigosa vem de dentro da direita. É preciso dizer, isso não é conservadorismo, pois não se alia ao fanatismo ou racismo. Conservadorismo se apoia na verdade, fé e liberdade. Não se pode se chamar de conservador admirando Hitler, Stalin ou um ditador teocrático que governa o Irã. O que isso significa? Isso é uma referência ao escândalo em que vieram a público conversas do ramo jovem do Partido Republicano, onde jovens apoiadores de direita do movimento Make America Great Again expressavam abertamente admiração pelo nazismo e pelo próprio Hitler. Mas isso é outro assunto. E para equilibrar as coisas, vale destacar que Mamdani chamou as ações de Israel contra os palestinos de apartheid e condenou o Hamas e o ataque de 7 de outubro de 1923 como crime de guerra horrível. Essas não foram todas as vitórias democratas. Outros sucessos democratas nas votações de terça-feira incluem a extensão dos mandatos de 3 juízes da Suprema Corte da Pensilvânia e o apoio dos californianos ao plano do governador Gavin Newsom de mudar os limites dos distritos eleitorais. Gavin Newsom respondeu às tentativas dos republicanos, especialmente do Texas e Flórida, de redesenhar distritos para benefício próprio. E como escreve hoje o Financial Times, isso deve causar uma séria preocupação entre os republicanos. Essa é uma vitória esmagadora dos democratas, parecida com o sucesso do partido em 2017 após a primeira vitória de Donald Trump. Esse resultado foi um prenúncio dos resultados das eleições de meio de mandato para o Congresso em 2018, quando os democratas recuperaram o controle da Câmara dos Representantes, tirando dos republicanos a maioria em ambas as casas. Um desenvolvimento semelhante pode ser esperado em 2026, ainda mais porque agora a vantagem dos republicanos na Câmara dos Representantes é de apenas 3 cadeiras. Por fim, vou citar as palavras de Donald Trump, que hoje escreveu haver 2 razões para a derrota dos republicanos. O nome dele não estava na cédula. E o shutdown. Louco. Aqui... Vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais a todos.